Bom dia, minhas irmãs e meus irmãos! Uma live aqui mais com a Alessandra Viegas. Euzinha, hoje eu tô de sagapó hoje, hein? Eu escolhi você para amar, ó. Aproveita essa paisagem aqui e vai pra praia. Vai ficar ao ar livre, né? Fortalecer esse organismo aí, beber água. Bom, João capítulo 1 a gente vai fazer hoje. Você que não assistiu a live passada precisa assistir, que lá tá todo o contexto. E aí eu paro aqui. Para depois no final cumprimentar todo mundo que entrou depois. Então, na live passada eu fiz todo o contexto, então hoje vamos lá. Vamos começar pelo versículo 1, porque hoje você vai ter aula de grego, tá? 8 horas da manhã você vai ter aula de grego. Bom, eu tô com o Novo Testamento grego aqui também na minha frente, né? Que é essa coisa fofa aqui, né? Aí, ó, Kataionen, significa segundo João. Você deve ter visto o K, né? Que é o capa aqui em cima, ó. Kataionen, que é segundo João. E aí tá aqui o capítulo 1 de João. E embaixo estão os auxílios, né? Essa parte de baixo, isso aqui é uma edição crítica, tá? Então essa parte de baixo, a gente estuda isso no seminário, que é exatamente o comentário acerca de diferenças de manuscritos, para esse texto aqui ser composto. Claro, existem muitos manuscritos, e aí se chega a um texto harmonizado, tá? Em cima da maioria do que está escrito nesses manuscritos. Portanto, a Bíblia que você tem em português, aqui no caso o Novo Testamento, o Antigo Testamento, a mesma coisa. O Novo Testamento que você tem em português é a reunião, tá? Dessa composição em cima da maioria dos manuscritos gregos que foram encontrados, tá? Com esse texto. Tanto que lá se você tá com a sua Bíblia aberta em João 1, tá? Se você der uma corridinha lá no João 8, que é o texto da mulher adúltera, algumas Bíblias têm um colchete a isso. Quando na sua Bíblia, principalmente no Novo Testamento, aparecer um texto entre colchetes, o que significa? O texto lá da mulher adúltera, João capítulo 8, do verso 1 ao verso 11, se nunca ninguém te disse isso, eu tô falando, né? Ele está entre colchetes. Por quê? Porque o texto da mulher adúltera foi encontrado em vários manuscritos, mas não em quase todos, tá? Alguns manuscritos retiraram o texto da mulher adúltera. Então, quando você faz uma tradução para o português ou para qualquer outra língua, né, a tradução a partir do grego, coloca-se os colchetes por causa disso. Às vezes tem colchetes num pedaço de versículo, tá? Por quê? Porque quando se fez a comparação entre a maioria dos originais, aquele pedacinho não estava, tá? Em todos ou em quase todos. Em alguns faltava aquele pedacinho. Ou no caso do texto da mulher adúltera, em alguns manuscritos faltava o texto da mulher adúltera, tá? Mas é um texto que, poxa, fala muito ao nosso coração. Então existe a testificação no espírito de que aquele texto foi sim inspirado pelo Espírito de Deus, porque testifica no teu espírito, né? Aquilo te ensina, aquilo te fala, aquilo testifica. Então não é o fato de não ter sido encontrado em todos os manuscritos ou na maioria deles que aquele texto não seja inspirado, entendeu? É isso aí. Bom, então vamos lá. João 1:1, eu já vou começar aqui. Sua Bíblia e minha Bíblia, as Bíblias em português, dizem: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era
Deus. Já vamos começar agora aqui, né? Então, aí o verso 2 diz, ele estava no princípio com Deus. Está reforçando. O verso 2 reforça o verso 1. Bem, no texto original, não diz, tá, que ele estava com Deus. Não é bem essa preposição que está lá, tá? A preposição da companhia, o verbo não é uma simples companhia. E quando a gente coloca esse com em português, parece isso, tá? É algo distinto que está em... eu estou aqui, eu estou na live aqui, né? Digamos que tem uma pessoa aqui junto comigo. O fulano, a fulana tá aqui comigo, né? O fulano está com a Alessandra lá na live. É uma companhia. Lá, no original, não é essa preposição com, que seria a preposição sim, do grego, de onde vem a nossa palavra sinfonia, simpático, tá? Então, o que é uma sinfonia? O que é uma foné? Foné é a voz, então tem a fonoaudióloga. Então, uma sinfonia é um conjunto de vozes que se harmonizam. Que se harmonizam, mas é um conjunto de voz. Um é o pistão, outro é a flauta, transversa ou transversal, o outro é o clarinete, o outro é o oboé, tô falando de sopro, Outra é tuba, trompete, por aí vai. Bom, então, ali não é isso. Ali, a preposição é pros. Então, enarquém rologos, kai rologos em pros, tonteon. Kai teos em rologos, em pros. O verbo estava diante de Deus. O que significa? Mas porque, Alessandro, por que você está falando isso? Porque isso é mais profundo do que falar que ele estava com Deus. A preposição pros significa, por exemplo, isso aqui. Eu estou diante de. Eu sou do mesmo tamanho que. Tá entendendo? Então, o verbo, o logos, estava diante de Deus. Ele é do mesmo tamanho, ele está face a face, ele está junto. Aí, é um junto, é um com, que a nossa Bíblia traduziu com, mas nesse sentido, do diante de, do fazendo tudo junto, tá? Então, o verbo, o logos, estava em pros, tonteon, estava diante de Deus, tá? Estava ali na mesma posição, face a face, juntinho, aí sim realizando todas as coisas. Então, aí vamos entender. Então, no princípio era o logos, era o verbo. O verbo estava diante, olha só, ele está aproximando. O verbo estava eu estou aqui, então no princípio, aqui quem estava no princípio, pois é, né? A camisa lá da God e companhia, né? O Beto e a Ludmilla. Edivanda tá aí assistindo. Então, olha aqui quem estava no princípio. Ele estava no princípio. Aí o versículo aproxima. E o verbo estava diante de Deus. E o verbo era Deus. O próprio. Tá bom? Entendeu isso? Então, o que o texto está fazendo é isso. Ele está aproximando. Por quê? Você já deve ter lido isso ou ouvido isso na escola dominical. O objetivo do Evangelho de João é mostrar o quê? Que Jesus é Deus. E o redator final, você que estava comigo na live de quarta-feira,
fez questão de harmonizar e colocar esse discurso do Logos, vamos chamar isso de discurso do Logos, tá? Esse prólogo do Evangelho de João. O que é a palavra prólogo? Pró não é prós. Prós é diante de. Pró é a preposição grega daquilo que está antes. Daquilo que vai começar. Então, o que é um prólogo? Na verdade, é um prólogos. É o que vem antes do discurso. É como esse discurso vai começar. Como esse logos vai começar. Como é que essa palavra vai começar. Isso é um prólogo. Então, você pega um livro para ler. Alguns livros têm um prólogo. Tá? Você vai se ambientando na história daquele livro. Aquele é o prólogo. Foi isso que o redator final do Evangelho de João fez. Vou colocar um prólogo aqui, vou colocar um início aqui dessa palavra, para que aquele que pegar esse texto, depois dele pronto, dele harmonizado, fechadinho, todo o Evangelho de João, já entender desde o primeiro versículo que essa palavra criadora, esse logos, estava lá. Né? E claro que o objetivo dele é unir João 1:1, do 1 ao 5 ali, versículo 1 ao versículo 5, João capítulo 1, versículo 1 até o versículo 5, com Gênesis. A gente vai ver isso já já. Então, quem lesse já... Opa, mas eu conheço... O judeu que conhecia o Gênesis... Caramba, conheço esse texto aqui, tá parecido com Gênesis. E o filósofo, como eu deixei bem claro na última live, o Logos, o Logos do Heráclito, que tem a ver com o uno, que tem a ver com aquilo que se une com o todo, que perpassa todas as coisas, que tem a ver com o fogo. Olha aqui, ele estava no princípio. Ele estava diante de Deus? Ele estava diante de Deus? Ele era Deus? É mais ou menos isso, tá? A gente lê hoje, a gente não tem essa surpresa, vamos dizer assim, porque a gente foi criado numa cultura judaico-cristã. E aí, muitas vezes, né, o texto bíblico para nós, ele não tem o colorido que ele deveria ter. A gente banaliza o texto bíblico, que eu já conheço, é a Bíblia. É aquela cultura do deixa a Bíblia aberta lá no Salmo 23 ou no Salmo 91 até amarelar. E não pega para ver, para ter a surpresa do texto. Mas os primeiros que leram, eles tinham essa surpresa. Então, a gente precisa fazer um exercício, que a gente chama de exercício hermenêutico, né? Um exercício de interpretação para essa palavra ser recebida por nós com essa surpresa. Eu já falei isso aqui numa live, vou falar de novo. Eu não estou vendo o livro aqui. Não, eu acho que eu não tenho. Ou eu tenho, está emprestado. Existe um livro chamado O Mundo de Sofia. Eu recomendo que você compre. Seria legal você ler agora aí, né? Em tempos de Covid, né? 19. O Mundo de Sofia é um livro e tem na internet em PDF gratuito, tá? Acho que tem no domínio público também. O Mundo de Sofia é um livro acerca da filosofia antiga até a filosofia dos dias de hoje. O Jostein Gardner escreveu esse livro para a filha dele adolescente, para que ela entendesse o que é filosofia, né? Então, o Mundo de Sofia é sobre isso. E aí tem um capítulo lá que chama-se A Cartola. E eu gosto muito, eu sempre passo isso para os alunos do seminário, né? Alguns estão aí. Então, esse texto, A Cartola, é um capítulo do Mundo de Sofia, em que ele fala da surpresa da criança quando vê as coisas. A criança que está começando a ter a Júlia lá, né, minha priminha, que ela olha as coisas, toda coisa nova,
a criança se maravilha. Ah, olha, essa coisa nova, gente, pode ser uma formiga ou pode ser um homem voando. Tudo para ela é novo, tudo para ela é surpresa, tudo lhe chama atenção. E aí ele diz que o verdadeiro filósofo é essa pessoa, que tudo lhe chama a atenção, do detalhe a coisa mais absurda, mas lhe chama a atenção da mesma forma. E a gente precisa fazer um exercício para essa criança voltar para dentro de nós, né? Para que a gente possa ver desse jeito. Você mas tem pôr do sol todo dia. Mas cada um é um. E você ir olhar e você se maravilhar. Ah, mas tem nascer do sol todo dia, tem beija-flor aqui. Ah, minha casa tem um montão de beija-flor. Mas cada momento que o beija-flor vai beijar aquela flor, é um momento. E aquilo te maravilha. Aí, eu gosto de trazer isso para o texto bíblico. Então, a minha oração é que o texto bíblico te maravilhe e me maravilhe cada vez que a gente entrar nele, tá? É mais ou menos por causa disso que eu vim para cá fazer essas lives, eu acredito, né? Bom, então, o verbo, no princípio era o verbo estava diante de Deus e o verbo era Deus, tá? Essa é a primeira coisa. Lembrando que esse prós, tá? Prós, ton, teon, portanto, diante de Deus. Essa preposição prós é a mesma preposição da palavra oração, do verbo orar. É o verbo proselhomai. Então, quando eu vou orar, eu estou diante de, tá? E o verbo adorar também tem essa preposição prós nele. Então, quando eu vou adorar, ou seja, quando eu estou diante da divindade para adorá-lo, eu tenho certeza que a divindade está ali, mesmo que esteja em espírito. Por quê? O prós está ali, então eu estou diante de. Então, quando eu oro, eu não oro ao Léo, eu não falo ao Léo. Eu creio que eu estou diante da divindade. E quando eu adoro, né, eu estou diante da divindade, tá bom? Então, tá tudo junto, tá? Isso é grego, né? Então, a gente não estuda grego só para dizer, eu estudo grego. Não. Né? Isso vem para falar mais ainda ao nosso coração acerca das coisas, tá bom? Bom, então o verbo estava diante de Deus, é a preposição prós lá no original, e o verbo era Deus, e no versículo 2, ele estava no princípio diante de Deus. A preposição prós se repete aqui no texto original, tá bom? Bom, aí eu estava vendo na Bíblia do John Wesley, né, que chegou para mim essa semana. E olha que legal que o John Wesley anotou. A Bíblia está lá, mas eu memorizei. Ele vai dizer o seguinte, que o João, capítulo 1, versículo 1 até o versículo 5, refletem o Gênesis da seguinte forma. O versículo 1 e o versículo 2... No princípio era o verbo estava diante de Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio diante de Deus. Isso aí é o Gênesis antes da criação, tá? É o Gênesis 1, versículo 1, versículo 2, tá? Tá lá. Aí no versículo 3, e disse Deus, haja luz e houve luz. Deus vai começar a dizer, haja, haja, haja. Né, separa as águas e tal, e haja animais aquáticos, e haja répteis, e haja animais terrestres, e tá. Aquela parte seria João capítulo 1, versículo 3. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez.
João 1:3, portanto, remeteria, né, a toda a criação. Tá? Olha que bacana, né? Gente, muito legal. Aí, João 1, versículo 4, a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Isso aqui, João 1:4, seria o momento, né, em que Deus cria o ser humano, o homem e a mulher, e ainda o ser humano ainda está na pureza, né? Ainda não chegou a corrupção do gênero humano, né? O pecado. Então é aquele momento do Adão, de Deus vindo encontrar na viração do dia, né? Por isso que para o judeu o dia só começa às 18 horas, né? Porque é o momento em que Deus vinha encontrar Adão e Eva, né? Vinha encontrar o gênero humano. Isso é bonito. Qual é o símbolo por trás disso? De um Deus que vem todo momento encontrar a gente, né? Um Deus que continuamente vem encontrar a gente. Mileide tá aí, irmã Elvira? Vamos falar um pouquinho de concordância, né? Você não encontra com, tá? Você encontra alguém. Então, eu fui encontrar com fulano. Você não encontra com. Você encontra alguém, tá? O verbo encontrar, ele não se completa com, ele se completa com algo. Eu encontrei a Alessandra na rua, tá? Beleza? Fica a dica. Agora, eu tenho um encontro, aí sim, eu tenho um encontro com alguém. É diferente, tá? Foi feito um encontro com alguém, tá bom? Vamos lá. Fica a dica. E o versículo 5, então, esse encontro, né, de Deus, né? Então, esse encontro, não é o verbo encontrar, é o substantivo, esse encontro de Deus comigo e com você, tá? E Deus vem encontrar eu e você, né? Todos os dias, o símbolo lá é esse, por trás disso, né? A mensagem por trás disso. Todos os dias Deus vem nos encontrar, né? Vem encontrar, a Alessandra e vem encontrar você, tá bom? Então, o versículo 4 de João 1 seria isso. E o versículo 5 de João 1, a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. A luz resplandece nas trevas. As trevas chegando seria a corrupção do gênero humano, né? Quando acontece o pecado e tal. Então é muito legal isso. O John Wesley fez essa... Tô olhando aqui no meu roteiro. O John Wesley fez essa ligação, né? Então é muito interessante, tá? Bom, eu vou pular, né? Porque senão também não dá tempo. E aí eu já fiz esse exercício com você na quarta-feira, de que o redator final pegou o discurso do Logos, né? E intercalou com a questão do João o Batista, não é isso? Desculpa. Então, no versículo 6 e 7, 8 e 9, vai falar do João o Batista. Então, como eu falei na quarta-feira, a gente vai João 1, do verso 1 ao verso 5, e daqui a gente pula para o verso 10, para a gente trabalhar o discurso do Logos, né? Porque o versículo 6, 7, 8 e 9 foi uma harmonização do redator final, inserindo o João o Batista como aquele que testemunhou dessa luz, que era, né, que é a luz que resplandeceu nas trevas. Então, João Batista testemunhou dessa luz quando vê Jesus, né,
a partir aí do versículo 19 de João, capítulo 1. Então, o João Batista vê Jesus está vindo, né? E aí vai vir, perguntam, quem é você? Você é o Cristo? Não, eu não sou o Cristo, né? Eu sou uma voz. Diga quem é você? Eu sou uma voz do que clama no deserto, como estava lá no Isaías, capítulo 40, versículo 3, né? E aí João vai dizer, eu batizo com água, mas após mim vem aquele do qual eu não sou digno, né, de desamarrar as correias das sandálias dele, né? Então, e aí no versículo 29 de João 1, o João, o Batista, vai dizer, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Então o redator final inseriu no discurso do Logos o João, o Batista, exatamente. Por que ele fez isso? Isso é didático, para que quem começasse a ler o prólogo do Evangelho de João, que é isso, João capítulo 1, versículo 1, na verdade é até o 18, né? Mas não dá tempo de ir até o 18, a gente vai até o 14. Quem lesse isso, quando chegasse no versículo 6, o que é isso aqui? Está falando do verbo, do logos, e agora entrou num homem? Que João? Quem é esse? Para que suscitasse, né, despertasse a curiosidade de quem está lendo para saber quem que é esse João aí. Para que a pessoa continuasse a ler, tá? Eu sou maravilhada por isso, pela maneira como o Espírito Santo atrai, tá? Atrai o leitor para o texto. Isso aí, gente, isso aí é um negócio que não é qualquer autor que tem essa capacidade, tá? De atrair a gente para o texto. Seja isso o texto bíblico, acontece isso para mim o tempo inteiro. O texto bíblico me atrai, qualquer que seja ele. Mas aí quando a gente tá falando de literatura, né, fora do texto bíblico, um romance, né? Por exemplo, o livro do Jostein Gardner, né? O Mundo de Sofia, nossa, é muito atraente, entendeu? Você vai lendo, eu ia lendo textos enormes, né? Agora, por exemplo, há outros autores que não te atraem, né? Não tem essa capacidade, claro que dada por Deus. Bom, então vamos pular para o verso 10, tá? João 1:10. O verbo, o Logos, estava no mundo e o mundo foi feito por ele. Mais uma coisa para mostrar que originalmente não tinha os versículos 6, 7, 8 e 9, mas foram uma inserção do redator final para atrair, tá? A leitura, o pessoal pensar quem era esse João aí. Porque no versículo 3 de João 1 diz o quê? Todas as coisas foram feitas por ele. E no versículo 10 de João 1, o verbo estava no mundo e o mundo foi feito por ele. Ele está retomando o versículo 3, tá? E aí ele diz, mas, lembrando do Jorge, né? Sempre tem um porém, mas, porém, contudo, todavia, o mundo não o conheceu. O mundo foi feito por ele, mas o mundo não o conheceu. E aí agora ele vai começar a falar que não conheceu porque não quis conhecer, tá? Olha o que ele vai dizer no verso 11. Veio para o que era seu e os seus não o receberam, né? Então esse mundo que não o conheceu é um mundo que não quis conhecer. E os seus, que eram o povo do Messias, o povo judeu, não o receberam porque não o quiseram receber, como Messias naquele momento, naquela época, né? Não entenderam. E o objetivo de João, do Evangelho de João, é mostrar isso. Até porque o Evangelho de João é um evangelho que vai vir por último, tá? Segundo os estudiosos, o Evangelho de João só vai ser escrito lá no final do século I, tá? Alguns até colocam mais tarde ainda, tá? Por isso que eu estou falando. É um texto
esse texto inteiro, vamos dizer assim, como eu falei, ele tem essas camadas, isso levou tempo. Então, não é o evangelista João, o que recostava a cabecinha no peito de Jesus, que foi para a ilha de Patmos e tal, não é ele que vai escrever todo o evangelho de João, né? Certamente ele escreve partes, né? Provavelmente as partes da vida e obra de Jesus. Isso é uma teoria mediana, tá? Mas depois esse texto compósito, vamos dizer assim, foi montado só lá no final do século I ou até um pouquinho depois, né? Alguns jogam o Evangelho de João mais ou menos para o ano 150, tá? Evangelho fechado, o redator final fazendo esse texto, tá? Então, ele está dizendo, né? Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Então, isso aqui está sendo falado muito tempo depois, tá? Da vida, obra de Jesus, morte e ressurreição, muito tempo depois. Mas ele diz uma coisa: mas a todos quantos o receberam, João 1,12, deu-lhes o poder de serem feitos. De novo, esse verbo fazer, ser feito, de novo aqui. Então, 3 vezes. Versículo 1. Todas as coisas foram feitas por ele, pelo Logos. Versículo 10. O mundo foi feito por ele. Versículo 12. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos. Tá? Assim como Deus criou o homem, fez a mulher, de novo ele está remetendo. Só que agora é a nova criação, é o ser feito filho de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Vamos fazer uma análise retórica aqui rapidinho. Ele está dizendo que os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam. Então, os seus é um grupo, os seus é um grupo, mas todos é muito mais. Todos é muito mais. Os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Isso é muito bonito. Essa universalidade. Esse Deus que não é Deus de um, mas é Deus de todos. Né? Que já se mostrava no Antigo Testamento, Isaías, capítulo 56, versículo 7, ali, versículo 8. A minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Então, ele veio para o que era seu. Os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome, que sou eu e é você. Tá? Eu tô correndo porque eu quero chegar no versículo 14, que tem muita coisa lá para falar e eu tô vendo a hora. Então, esses, os filhos, os que creem no seu nome, os que receberam, olha como é que ele vai deixar claro agora no versículo 13. Os quais não nasceram do sangue, tá? Ou seja, não nasceram do seu povo, do povo no qual ele veio, o povo judeu, nem da vontade da carne, ou seja, não é filiação humana, nem da vontade do homem, não é humano, mas de Deus. Então, eu, Alessandra, e você que está aí do outro lado, que crê que Jesus é Deus, que crê no Filho de Deus, que crê na salvação, você é feito filho de Deus, não do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Isso é argumento de autoridade, né? Pra gente ficar feliz nessa sexta-feira. Sextou, né? Sextou, eu sou filha de Deus, né? E você é filho de Deus, né? Porque você crê no nome de Jesus, né? Crê no seu nome. Então, vamos lá.
Vamos pro verso 14. Porque o verso 14 é bonito pra caramba. Ele vai dizer: o verbo, o Logos, se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Eu já estou emocionada antes de começar a falar grego. Vamos embora. O Logos se fez carne, portanto, Hologos sarx egênito. A palavra sarx é a palavra carne, né? Sabe sarcófago, né? Sarcófago, essa palavra é toda grega, né? Que era aquele lugar onde os egípcios colocavam o corpo, a múmia, né, do faraó. O que é um sarcófago? Sarx, carne. E fago é o verbo devorar. Então, o sarcófago é o lugar onde a carne é devorada. Né? Quando a gente morre, né, o corpo começa a entrar em decomposição e né, os micro-organismos devoram a nossa carne. Quando vai fazer exumação, tá lá só o ossinho. Tá lá, ou se essa exumação for rápida, estão lá não só o ossinho, mas tá lá o esqueleto, mas tá lá também as partes duras, né? Que os micro-organismos ainda não devoraram. Então, sarcófago. Então, o Logos se fez sarx, se fez carne. Caramba! Aí os filósofos que estavam lendo com maior alegria tomaram um baque. Como é que esse Logos, que é Deus... Não, eu acredito que esse Logos é o uno, é o bem maior, é Deus, ele é o todo, ele é o uno que reúne ao todo. Caramba, se fez carne? Se fez humano? Que história é essa? Essa é a maravilha do cristianismo. Eu me lembro, se você não viu esse filme, As Aventuras de Pi, que é lá o garotinho no barco, né? Lembra? Lá o leão, caramba! O Pi é indiano, E aí lá na Índia você tem aquela adoração de vários deuses, né? De não sei quantos, 3.000, 6.000 deuses, tudo é Deus. E aí tem um dia que o Pi vai numa igreja católica. E aí ele chega lá e ele fica olhando para o Jesus crucificado lá, a carne, né? Jesus crucificado. Aí ele olha. Aí vem o padre conversar com ele. E aí ele diz assim, quem é? Aí o padre diz, é Deus. Hã? Como é que pode? Deus na Índia não é isso, né? A entidade, tudo. Não pode. Deus não pode morrer. Deus não pode sofrer. Isso é o pensamento grego também, né? O pensamento, um Deus não pode sofrer daquela cara de Jesus ali, né? No crucifixo. Não, mas não pode. Aí o padre começa a explicar para ele a história da salvação, esse Deus que se fez sarx, que se fez carne. Aí é muito bonitinho que aí ele vai para casa, aí ele vai ajoelhar e ele vai agradecer a Vishnu, né, que é uma deusa indiana, do panteão indiano, né, por ele ter sido apresentado a Cristo, né? Então é uma oração de um ecumenismo, né? Muito legal, né? Então, porque o Logos se fez sarx, se fez carne, se tornou carne humana como eu e como você. Então, o Logos teve essa capacidade de se aproximar de mim. Esse Logos é o Deus encarnado. E isso aqui
o evangelista já deixa, né, o Evangelho de João, o redator final já quis deixar, deu um choque no filósofo, e agora ele está dizendo que esse logos é diferente de todo o logos que os filósofos conheciam. E esse logos que se fez carne, ele habitou entre nós. Esse assim, pô, habitou logos, fez carne, habitou. O que esse habitou tem a ver com o sarx? Vamos lá? Esse habitou, na verdade, no original grego, é o verbo skenol, tá? E skenol é o verbo. Não vou dizer o que ele significa, primeiro vou dizer o que o substantivo significa. Skené é tenda, tabernáculo. Então, na verdade, o verbo habitou, o verbo skenol, aqui significa que ele se fez carne, ele se fez sarx, se fez carne humana, ele se aproximou de mim e ele tabernaculou entre nós. Ele se fez uma tenda, ele estendeu essa tenda entre nós. O que isso significa? Que o autor do prólogo de João foi lá na criação, certo? Foi lá no Gênesis. Agora, ele foi para o Êxodo. Ele está relembrando a caminhada do povo no deserto, tá? E essa tenda que representava a presença de Deus, desse Deus que quis caminhar com o povo no deserto. Essa é a questão. Esse Deus quis caminhar com o povo no deserto. Eu gosto muito da fala do Padre Leonardo, foi meu professor na PUC. Ele dizia, esse Deus que se deixou caminhar com o povo no deserto. Porque podia destruir todo mundo, que aquele povo, igualzinho eu e você. Tá? Igualzinho a gente. Povo de dura cerviz, né? Carne de pescoço, povo que não se dobra, não se humilha. Mas Deus quis caminhar com esse povo. E o que o tabernáculo era? O que a tenda era? Algo frágil. Algo frágil. Se você se lembra bem, tinha que ter carpinteiro, costureiro, artesão, para consertar o tabernáculo. Se rasgasse, tinha que consertar. Se quebrasse alguma, tinha que ajeitar. Se lascasse alguma parte, tinha que arrumar. E outra coisa, o tabernáculo caminhava com o povo. Então, quando a nuvem parava, para o tabernáculo. Quando a nuvem começava a andar, desmonta tudo e vai junto. Então, quando no original grego ele usou esse verbo, não é simplesmente habitou entre nós. Se fez caminhante junto conosco. Se fez frágil junto conosco. Se fez desmontável. Hebreus capítulo 4, versículo 15, diz que nós não temos um sumo sacerdote que não se compadeça das nossas fraquezas, porque ele em tudo foi tentado, mas sem pecado. Então, eu acreditar, né, eu ter na minha vida um Deus que não é só o Papai do Céu, mas que entende até minhas lágrimas, entende eu não estou chorando de tristeza não, é emoção. Entende as minhas emoções, entende as minhas fragilidades, entende tudo isso, porque ele se fez isso. Ele se fez carne humana como eu e ele quis caminhar comigo. Ele tabernaculou. Ele se estendeu a tenda. Ele se fez uma tenda frágil e caminhante. Como eu e você somos. Sabe?
É bonito demais esse negócio, né? Pois é. Então, o Logos se fez carne e tabernaculou entre nós. Caminha com a gente até hoje. É. Aí diz que nós vimos, eu assopro assim, porque é muita emoção, né? Então tem que assoprar. Né? Quando a gente está fazendo terapia, ou quando está fazendo yoga, né? Você respira, né? Você... Né? Como diz a Fátima, como eu aprendi desde pequenininha, né? Cheirar a flor e apagar a vela, né? Cheirar a flor e apagar a vela. Pois é. Então vamos lá. Bom. Então o Logos se fez carne, tabernaculou entre nós e diz que nós vimos a sua glória. Tem mais coisa. Esse ver não é, você que está acostumado comigo, não é o verbo blepo, o ver natural, não é o verbo roral, tá? O ver, além do natural, o ver que eu vejo com a alma, mas é mais do que isso. É o verbo theaomai, da onde vem a palavra teatron, do grego. Esse mesmo verbo está lá em 1 João, capítulo 1, versículo 4, se eu não me engano, versículo 3 ou versículo 4, quando diz que nós contemplamos a palavra da vida, lá é theaomai, tá? E Solange tá passando aqui, Sandra também, bom dia. Agora é aquela hora, né? Sandra minha flor que vai começar a passar. E aí eu tenho que continuar aqui o raciocínio. Bom, o theaomai, então, é nós contemplamos a sua glória e nós interpretamos essa glória, porque nós entendemos. O que nós entendemos? Que ele se fez carne, que ele se tornou caminhante comigo e frágil comigo, tá? E aí eu vi isso, eu vi a glória disso e eu tenho a capacidade de interpretar. Então é o verbo theaomai, da onde vem teatro, portanto o melhor seria contemplamos a sua glória, né? Cheio de graça e de verdade, tá? O que é graça? É algo que eu e você não merecemos, mas ele nos deu. Isso é graça. Charis. E o que é verdade? No original grego, tá? Bom dia, Clércia e Fabiana. No original grego, verdade é a palavra aletheia, que significa, esse A é negativo, lete é esquecer. O que é verdade? É algo que eu não esqueço. Então, o Logos se fez sarx. E a gente, né? Theaomai. E a gente interpretou. E ele tabernaculou conosco. Ele se fez tenda. Ele se fez frágil. Ele se fez caminhante no nosso deserto. E nós interpretamos isso. Nós temos a capacidade de interpretar isso. E ele fez tudo isso cheio daquilo que eu e você não merecemos. E cheio daquilo que eu e você não esquecemos. E não vamos esquecer, que é a verdade. Lembra quando diz que a mentira tem perna curta? Né? Por quê? Porque a mentira é algo que se esquece. A pessoa mente. Aí depois ela esquece o que ela mentiu. E aí quando ela fala a verdade... né? A verdade não se esquece. No original grego, a palavra verdade é algo que não se esquece. E é dessa forma
que nessa manhã ele se mostra para mim e para você. Guarde isso no seu coração, tá? O Logos se fez carne, como eu e como você. E tabernaculou e se fez frágil, caminhante no nosso deserto. Tabernaculou comigo e com você. E nós contemplamos isso, e nós vimos e entendemos e interpretamos isso. E ele fez isso. Cheio, e essa glória que nós contemplamos e conseguimos entender é a glória do único do Pai, o unigênito, o único gerado do Pai. E ele fez isso, cheio de graça e de verdade. Cheio daquilo que a gente não merece, mas ele nos deu. E cheio daquilo que a gente não vai esquecer, a gente não vai esquecer porque foi ele que nos deu. Então, guarda isso no seu coração nessa manhã, tá? Vamos falar aqui, dar o bom dia agora, tá bom? Vambora! A Aline tá pedindo oração aí, né? Porque ela tá com crise de hérnia de disco. Caramba, Aline, tenta relaxar, né? Bom dia para Clércia, para Fabiana, para Sandra Minha Flor já dei. Então vamos orar pela Aline aí, gente. Muita dor, caramba. Eu não tenho, então não sei nem como falar, como alivia, né? Vambora. Rosana Alves, exatamente. Vai assistindo porque ela é boa pra caramba. Vamos lá. Melhoras aí pra Aline. Vambora, bom dia aí, Neia, bom dia, Neia. Felipe, bom dia, Luciana Martinelli, bom dia, Patrícia Taina, bom dia, ou Tainá, né, não tem acento, Tayana, France, bom dia aí, a prima da Simone, Solange, Ana Amélia, Jamile, bom dia, Suzana, bom dia. Rodrigo, bom dia. Saudade, que bom, gente. Lá em Petrópolis. Vamos lá. Pois é, Simone, Rodrigo, Felipe. Daqui a pouco é aula de seminário, gente. Vocês se lembram quando eu mandei ler o texto, hein? Lá do Mundo de Sofia. Então não leram. Vambora. Maria Cátia, bom dia, Luiz Cláudio. Bom dia, acho que Raquel já dei bom dia, né, lá em cima. Vamos lá, pessoal. Maria Helena Arruda, bom dia, bem-vinda. Acho que é a primeira vez aqui ó, na live. Mileide, bom dia, já falei lá em cima. Vamos lá, pessoal, deixa eu ver aqui. Francisca, bom dia, Gilda! Digão, bom dia, Rodrigo! Ai, metodista em Bariê, Lindalva, bom dia, Lindalva! Jocileia, bom dia! Marise, Miriam, bom dia! Vamos aqui mais. Antônio tá dizendo que tá ligado. Alessandra Bravo, bom dia, minha lindona. Que bom você aqui. Vamos lá. Deixa eu ver mais aqui, gente. Irmã Elvira. A última fala que eu tenho aqui é a irmã Elvira. Dizendo que Deus vai aliviar a sua dor, Aline. Vai sim. E Sandra, minha flor, também tá dizendo que Deus te cure. Júlia Sheila, bom dia. Vamos lá, pessoal. A França está dizendo que é um banquete, amém. E a Clércia também. Então, que Deus te abençoe nessa sexta-feira. Tenha um excelente fim de semana, tá? Tô me lembrando de novo da poesia do Antônio Machado, né? Caminhante não há caminho, né? O caminho se faz ao caminhar. E é nesse caminho é que Jesus caminha comigo e com você, né? Não esqueça disso. Ele não tá só na blusa, né? Ele tá em nós. Isso é um mistério muito bonito, gente. Ele tá em nós. Ele está conosco. Pode usar todas as preposições, né? Ele está diante de nós.
Ele está sobre nós, né? Jesus é maravilhoso. Ele se fez carne. E ele tabernaculou, ele tabernacula ainda, né? Entre nós, e nós entendemos isso. Nós entendemos isso. Nós contemplamos, nós vimos e entendemos o que a gente viu. Ele cheio de graça, vimos essa glória, entendemos essa glória do unigênito do Pai, cheio de graça, aquilo que nós não merecemos, e de verdade, aquilo que nós não vamos esquecer nunca mais. Né? Beijo da Alessandra. Ótimo fim de semana. Segunda-feira a gente volta, se Deus quiser. Vai pro sol que tá bonito. Beijo. Deus te abençoe.